Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Larice de Paula, de Brasília. TST extingue ação de sindicato patronal que tentava discutir aumento. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Ana Paula Guilherme traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Família de trabalhador morto em acidente com moto em Poços de Caldas será indenizada. Hoje também temos reportagem especial. O tema é direito à desconexão. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. A Seção de Dissídios Coletivos extinguiu a ação de um sindicato patronal de Criciúma, em Santa Catarina, que tentava discutir reajustes salariais dos empregados. A decisão da SDC segue o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho de que empresas podem conceder espontaneamente vantagens aos trabalhadores sem a necessidade de autorização judicial. A repórter Larice de Paula acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações. Na ação, o sindicato alegou que não tinha condições de atender às reivindicações dos empregados, principalmente por causa da situação econômica do país no período de pandemia da Covid-19. A entidade também argumentou que, como houve impasse nas negociações, precisou apresentar à Justiça do Trabalho uma proposta de aumento salarial e uma lista de cláusulas que deveriam ser cumpridas pelos trabalhadores. O processo, no entanto, foi extinto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina. Para o TRT, a falta de consenso por si só não dava ao sindicato patronal a prerrogativa de buscar uma solução unilateral na Justiça. A conclusão foi de que as empresas, na prática, têm poder para fazer concessões aos empregados sem intervenção judicial. Mesmo assim, a entidade sindical recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, insistindo na tese de que o dissídio coletivo não se resumiria a conceder vantagens ou benefícios econômicos aos trabalhadores. O objetivo seria chegar a uma solução razoável para as duas partes. No julgamento, a relatora do caso na Seção de Dissídios Coletivos, ministra Kátia Arruda, citou diversos precedentes que tratam da ilegitimidade dos sindicatos patronais para esse fim. Conforme a jurisprudência predominante no TST, a representante das empresas não precisa ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, porque pode, espontaneamente, conceder vantagem aos empregados sem autorização judicial. Segundo a relatora, no caso de redução de direitos, cabe ao Sindicato de Trabalhadores optar pela realização de greves ou levar o conflito à justiça. A decisão foi unânime, o sindicato patronal entrou com recurso extraordinário. Giro pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho em Minas Gerais determinou o pagamento de indenização por dano moral de R$200 mil à esposa e à filha de um motorista que morreu após acidente de trabalho. A repórter Ana Paula Guilherme, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, conta todos os detalhes do caso pra gente. A empregadora de Poços de Caldas, na região sul de Minas Gerais, terá que pagar ainda uma pensão mensal, em parcela única, pelos danos materiais em benefício das autoras da ação. O motorista transportava em uma motocicleta uma colega de trabalho para a casa dela, quando veio a falecer após colidir com o veículo que trafegava na contramão, configurando acidente de trabalho. A empregadora apresentou defesa, mas a juíza convocada da primeira turma do TRT-MG, Érica Aparecida Pires Bessa, entendeu que ficou comprovado que a empresa tinha conhecimento de que o autor, em razão da ausência de transporte público regular após 23 horas, levava empregados para casa, atividade que era desempenhada em estrito proveito da empresa. Reportagem especial.
responder mensagem com demandas de trabalho fora do horário de expediente, checar e-mails nos fins de semana, participar de grupos corporativos a qualquer momento. Esses atos, cada vez mais comuns para muitas pessoas, têm um nome: hiperconexão, que é o tema da reportagem especial de hoje. Acompanhe com Samantha Flor. No ano passado, o Brasil registrou o maior número de afastamentos por transtornos mentais em 10 anos. Foram 472 mil licenças concedidas, um aumento de aproximadamente 67% em relação a 2023. Os dados são do Ministério da Previdência Social. O que pode estar por trás desse recorde negativo? De acordo com a psicóloga e perita Laura Pedrosa, entre os principais fatores está a dificuldade em se desconectar do trabalho. No momento em que o trabalhador ele fica integralmente útil ao trabalho, ele perde a sua relação social com outros espaços, com a família, com a igreja, amigos do futebol, as colegas de time de beach tênis, ou qualquer outro contexto que ele é relevante para a saúde desse trabalhador. Então, pouco tempo atrás, nós nos desligávamos do trabalho no momento em que a gente ia sair da empresa, né? Assinou o ponto, você ali estava configurado o seu desligamento do trabalho. Isso não está acontecendo, principalmente após o período de pandemia, onde nós fomos obrigados, né, a trabalhar em casa, e aí esse isolamento social também nos tornou ainda mais relacionados ao trabalho. Elton Araújo trabalha como motorista de aplicativo. Hoje, ele tem consciência do impacto nocivo da falta de pausas. Isso porque, anteriormente, prestava serviços como auxiliar de viagens e chegou a trabalhar por 40 dias seguidos. Em vários meses, as jornadas eram de 12 horas diárias. O resultado, ele conta pra gente. A minha saúde, ela ficou um pouco debilitada, né? Porque era muito estresse, era muito trabalho, muita responsabilidade, a cobrança era muito grande. A gente não podia errar, qualquer erro você era duramente penalizado. Vida social eu nem tinha, porque como não tinha uma escala, um horário fixo, não podia programar nada. Então, minha vida social no período que eu trabalhei, eu só tinha quando eu tinha férias. O artigo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho define como tempo de serviço todo o período em que o trabalhador está à disposição do empregador, seja executando as atividades ou aguardando ordens. O ministro do TST, Cláudio Brandão, destaca que excessos devem ser evitados e os limites respeitados. O que está, então, por trás desta compreensão do legislador? A liberdade de disposição do seu próprio tempo. Então, se nós pudéssemos estabelecer uma escala valorativa, uma escala evolutiva entre liberdade plena, descanso total, final de semana, estou em casa, estou dormindo, posso fazer o que eu quiser, tenho liberdade, por exemplo, para tomar uma cerveja, para ir a um culto, para ir para um restaurante, para ir para a praia, para ir para o futebol, fazer o que eu quiser fazer. Então, é o extremo oposto do tempo à disposição do empregador. Ou seja, a liberdade plena é aquilo que acontece quando o empregado se encontra longe, distante, imune, afastado do poder de comando, poder de controle do empregador. A hiperconexão pode trazer consequências graves. É o que explica a psicóloga Laura Pedrosa. Isso se denota uma compulsão pelo trabalho ou pela conexão. Então, essa compulsão ela vai trazer prejuízos em termos de sinais de depressão, muito fortemente de ansiedade, né, de compulsões outras, né, além das redes sociais, como a compulsão pela comida, muitas vezes pelo álcool, né? Então, a gente está vendo muitos trabalhadores isolados com um excesso de uso do álcool, né, e até de outras drogas. Então, assim, o pânico. Então, pessoas desencadearam pânico por estar tanto tempo isoladas e tanto tempo conectadas. Para tentar evitar situações como essas, uma mudança importante. A nova redação da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego entra em vigor em maio deste ano.
A ANR, que trata das diretrizes gerais de saúde e segurança no trabalho, determina que as empresas devem avaliar os riscos psicossociais do ambiente laboral, o que inclui a hiperconexão, a sobrecarga e a ausência de pausas. O ministro do TST, Augusto César, alerta: mesmo quando há pagamento de horas extras, o potencial de prejuízo à dignidade e à vida social de empregadas e empregados não pode ser ignorado. Se essa pessoa está prestando serviço em uma jornada exaustiva e muitas vezes sem direito a repouso, sem direito a férias e tal, quando isso eventualmente acontece, não há dúvida de que esse trabalhador tem frustrado seus projetos de vida e sua vida relacional. Não importa saber se esse trabalhador está ou não está recebendo a remuneração de horas extras, não importa saber se ele está ou não está tendo assegurado esse crédito. O fato é que está sendo submetido a uma condição de trabalho que o impede de exercer todos esses outros direitos que estão assegurados nos tratados de direitos humanos, na nossa Constituição, na nossa legislação. Desconexão é um direito e, mais do que isso, uma necessidade para manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Afinal, produtividade sem saúde não se sustenta. A edição de hoje termina aqui. Tem uma sugestão de pauta? Mande pra gente. O e-mail é crtv@tst.jus.br. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira. Supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela audiência e companhia. Até a próxima. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.